Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você como você deixar o seu conteúdo mais atrativo, tá? Existe sim alguns meios, alguns atalhos, algumas dicas aí que vai deixar o conteúdo mais atrativo, tá bom? Então as pessoas elas vão pirar quando ver o seu conteúdo. Então bora pro vídeo que eu vou te passar algumas dicas muito importantes. A primeira dica é a seguinte: você tem que reduzir as palavras. Isso mesmo. Ninguém tem paciência de ficar lendo textos e textos e textos. Você tem que entender o seguinte, cara. Cada rede social você vai abordar as pessoas de uma forma. Se você está fazendo conteúdo para um blog, logicamente você vai escrever textos e textos e textos. Tá tudo bem com isso, tá? Geralmente você nem coloca imagem lá, é só texto mesmo. Porém, se você está se tratando de Instagram, Facebook, aí o negócio é um pouco diferente. Aí o negócio é mais imagem. Claro que tem que ter texto também, só que assim, você precisa saber sempre reduzir as palavras, tá? Porque isso daí, fiz vários testes já e sempre me trouxeram esse resultado. Quando eu reduzo as palavras, quando eu deixo as palavras, as frases enxutas, tá? Quando eu consigo representar com imagens, aí também é o segredo. Quando você for fazer um carrossel, uma postagem, alguma coisa, principalmente se for dentro de uma imagem, tá? Coloque poucas palavras e escolha as palavras certas, as palavras que chamam a atenção, aquelas palavras que realmente fazem você parar e prestar atenção no que você está lendo, tá? Então segue essa dica, reduz as palavras que realmente funciona. A segunda dica para você deixar o seu conteúdo mais atrativo, mais interessante, é você sempre procurar usar exemplos do dia a dia da pessoa, do cotidiano, fazer analogias, tá? Jesus, ele fazia muito isso. Se você começar a ler a Bíblia, ele parava para as pessoas, ele olhava para alguma coisa e falava, cara, tá vendo aquilo ali? E começava a fazer analogias e dava alguma lição, algum ensinamento. Por quê? Porque quando você consegue linkar o assunto que você fala, no caso, né, você ou então você como social media para o seu cliente, você conseguir linkar o assunto que você quer dizer com alguma coisa do cotidiano da pessoa, a pessoa com certeza ela vai entender de maneira mais fácil, tá? Então a sua missão como comunicador aqui na internet é transmitir a mensagem de maneira mais simples. Quanto mais simples você conseguir transmitir a mensagem para as pessoas, mais interessante seu conteúdo vai ficar, mais autoral vai ficar, mais pessoal, mais seu, mais a sua cara. E a internet precisa disso, tá? Porque, cara, tem muita gente fazendo conteúdos iguais. Quando você começa a pensar diferente, quando você começa a pegar um tema que todo mundo fala, né? E aplica para um exemplo do cotidiano, faz uma analogia. Eu sempre gosto de fazer analogia. Na hora que eu estou falando, eu começo a pensar, cara, o que eu posso falar para tentar exemplificar o máximo para as pessoas que estão me ouvindo, para que elas entendam. Então, isso é muito bacana, tá? Seja de maneira falada, seja de maneira postada, seja de imagem, sempre faça analogias. Peguem assuntos que estão, os hypes, né? Os assuntos da moda, os assuntos mais falados. Tente sempre fazer uma ligação de fato com o seu conteúdo. Você vai ver que as pessoas tendem a se interessar mais por isso. Faz esse teste e depois você vem aqui nos comentários e me fala como é que foi. Uma outra coisa que você pode fazer para facilitar a compreensão e deixar mais atrativo o seu conteúdo é eliminar de vez os termos difíceis, tá? Como assim? Cara, você precisa falar, se comunicar com as pessoas, com a sua base, com os seus clientes, de maneira que você fala com a sua mãe, com o seu pai, com a sua namorada, com a sua esposa, de maneira simples, de maneira normal. Muitas pessoas tendem a querer fazer coisas difíceis, falar de maneira difícil, né? Passar aquela imagem de que você é uma pessoa culta, que você conhece bastante. Isso na verdade não funciona, tá? Porque as pessoas, infelizmente, aqui na internet ou felizmente, as pessoas elas têm um detector de meio que de falsidade, né? Então quando você começa a falar de uma maneira que você não fala no cotidiano, as pessoas elas percebem que você tá fazendo, tá forçando a barra para se comunicar. E isso é ruim, tá, gente? As pessoas, elas querem realmente ver quem é você, né? Elas querem realmente saber, conhecer quem é você. Então assim, seja você, seja natural. Se você for expressar algo em alguma postagem, algum conteúdo, seja por vídeo, por foto,
seja você, tá? Imprima as suas palavras, a sua personalidade, o seu jeito, tá bom? Então isso vai ajudar a realmente conectar com as pessoas. E as pessoas, elas logicamente vão começar a te seguir porque elas vão ver algo em comum com você. Por exemplo, tem algumas coisas que eu já percebi que alguns seguidores se conectam a mim pelo fato de eu ser cristão, pelo fato de eu valorizar minha família, pelo fato de eu gostar de postar a minha filha, minha esposa, às vezes filmar elas, a minha cachorra. Então as pessoas que elas têm esse princípio, elas meio que acabam se conectando comigo por isso. Tá? Então, a maneira que você leva a sua vida, a maneira simples de que você fala, isso tudo ajuda no engajamento no final das contas. Porque, realmente, as pessoas elas estão interessadas em saber como é que você é. Então, se você leva o conteúdo da maneira que você é, com palavras que você fala, isso facilita demais e as pessoas também vão te olhar de maneira que elas vão te achar mais atrativa. Uma outra coisa que você também pode fazer para deixar o seu conteúdo mais atrativo é pegar um papel e uma caneta, tá? Você pode pegar agora e começa a listar as dores e os desejos das pessoas que te seguem. Por que isso? Porque quando você começa a entender de fato o que as pessoas precisam, o que as pessoas desejam, o que as pessoas sentem de vontade, necessidade, o que as pessoas pensam, você meio que começa a mapear e começa a falar realmente a linguagem delas, tá? Isso daqui é poderosíssimo, gente. Quando você entende isso, realmente a sua produção de conteúdo muda, o seu crescimento muda, você acaba atraindo mais clientes, você acaba vendendo mais. Por quê? Porque você realmente acerta bem no coração da pessoa. Por exemplo, você está precisando de um remédio para dor de cabeça, certo? Eu sei que essa é uma dor que você está tendo no momento. Então, sendo assim, se eu chegar e te oferecer um remédio para dor no pé, você não vai se interessar porque não é a sua dor. Agora, se eu chego para você e te ofereço um remédio para dor de cabeça, a tendência é que você aceite, a tendência é que você comece a me acompanhar, porque eu tô te entendendo, eu acabo entendendo a sua dor. E é a mesma coisa para o desejo, tá? Se você entender realmente o que as pessoas elas esperam receber, o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam, quando você entende isso e traz isso na sua produção de conteúdo, tá? Isso daí, cara, é uma potência, você bate realmente forte e a pessoa, ela fala, cara, como que ele sabe de tudo isso? Como que ele sabe do que eu preciso disso, que eu quero isso? Então, isso é uma das principais coisas, tá? Dor e desejo. Nunca se esqueça disso. Tenha sempre uma lista, tá? No seu bolso, na sua mesa, no seu computador, quais são as dores e quais são os desejos. Isso daí faz a diferença absurda também. Uma outra dica super importante é você usar títulos chamativos. Como assim? É você realmente impressionar a pessoa logo de cara. Por exemplo, existem algumas formas de você abordar um assunto, tá? Ou qualquer assunto determinado. Você pode abordar, por exemplo, como emagrecer. É uma forma de você abordar um post, um assunto, uma conversa, como emagrecer. Ou então você pode abordar de uma outra forma. 4 dicas para você entrar nessa roupa e ficar linda. Olha só como é diferente uma coisa da outra. Você pode abordar de maneira simplista, né? Você pode falar como emagrecer, ou então você pode abordar a mesma forma de uma maneira mais atrativa, mais chamativa. Isso daí eu posso te falar que, por exemplo, quando você vai produzir um vídeo para o YouTube, ou então um post para o Instagram, um carrossel, o título, gente, o título é uma das coisas fundamentais que vai fazer a pessoa te dar a atenção ou então te ignorar. Aqui no YouTube, por exemplo, se você produz um vídeo muito bacana, você faz um cenário legal, um assunto legal, mas aí na hora de colocar o título você não presta atenção e coloca o título meia boca, ou então faz uma capa meia boca, você pode apostar que o alcance do seu vídeo vai ser também meia boca, tá? Então, presta atenção nisso. Quando você for escrever, sempre tenta deixar o seu título cada vez mais chamativo, mais interessante, mais instigante, com mais curiosidade, porque a pessoa ela vai sentir a necessidade de assistir isso, de consumir o seu conteúdo. Então pare e pensa, começa a observar a partir de hoje. Será que os meus títulos, os meus posts, as minhas chamadas estão atrativas o suficiente para conseguir fisgar a pessoa e chamar a atenção dela?
Começa a observar isso. Eu, por várias vezes, já deixei isso passar. Agora o meu olhar está um pouco mais clínico. E toda vez eu falo, caramba, eu preciso melhorar, dá para melhorar. E quando eu começo a tentar melhorar, eu percebo que as métricas melhoram também. Por quê? Torna mais atrativo e mais chamativo. Então, galera, se você quer deixar o seu post mais atrativo com que as pessoas consumam mais, você precisa colocar essas dicas em prática e depois você vem aqui nos comentários e pode falar para mim qual foi a que você mais gostou e a que deu mais certo, beleza? Então é isso, gente. Te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço, é nóis e até mais. Valeu!